Graça e paz, irmãos amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus todo louvor pela sua vida, pela sua família. Você que está comigo nessa live agora, né? Para ouvir a palavra de Deus, para sentir a presença de Deus, para ver a misericórdia do Senhor sendo estendida, sendo abraçada, né, abraçando a nossa vida, e nós abraçamos também a graça de Deus, o perdão de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus, a salvação que o Senhor Jesus Cristo tem dado para nós, né? Nós somos gratos a Deus por tudo, porque o Senhor é um Deus de vitória, é um Deus de poder, é um Deus que está sempre conosco, né? Não nos abandona, Ele está sempre olhando, sempre cuidando, sempre amparando, sempre guiando os nossos pés, né? E nossos pés estão na rocha, que a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então esse é um momento de muita alegria. Nosso irmão Jaime foi o primeiro a chegar hoje. Deus que abençoe, irmão Jaime, saúde, temos orado por você, sua esposa, sua família, que Deus restaure a saúde, né? Por completo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deus abençoe, irmão Jaime, fica com Deus, assiste aí a palavra de Deus, que Deus tem para o nosso coração nesse momento, né? Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Irmãos, nosso Deus é um Deus que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nosso Deus merece a nossa vida sendo santificada, sendo guardada, sendo amparada por Ele, né? Ele faz isso para nós com amor, com graça, com dedicação, né? E nós estamos alegres porque o Senhor tem estado conosco e nós devemos honrar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus da eternidade, o nosso príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema de hoje é assim: não tenha medo, mas tenha fé. Nós não devemos ter medo da situação, nós não devemos ter medo da circunstância, mas nós devemos ter fé. Fé no Senhor Jesus, aquele que está sempre conosco. Está lá em Marcos, né? Marcos capítulo 4, versículo 35, né? Até o 41, vamos estar lendo a palavra de Deus. É um texto bem conhecido, que nós já conhecemos, né? Mas vamos estar estudando nessa manhã. Diz assim o texto, né? O tema: Jesus acalma a tempestade. Olha que coisa linda. Não tenha medo, quem calma a tempestade é o Senhor Jesus. A minha irmã Ivani também chegou. A paz, irmã Neide, a paz, irmã, Deus que abençoe, graças a Deus, né? Então Jesus acalma a tempestade. Olha que coisa linda. Naquele dia, sendo já tarde, né? O dia já estava quase findando, disse-lhes Jesus para os seus discípulos, Jesus falou para os seus discípulos: passemos para outra margem, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros, né, no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus foi. A minha querida sobrinha Kátia, a Amélia, nossa irmã Amélia, Deus que abençoe, né? Então nós estamos falando que aqui Jesus acalma a tempestade, né? Ora, levantou-se grande temporal de ventos e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Olha aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, né? E o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Jesus falou para os discípulos: por que vocês são assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Desculpa, irmão. A nossa irmã Ângela está presente. Minha querida amada, Deus te abençoe você.
Irmã Amélia, estamos orando, né, por você, pelo pastor Norberto, pelo seu irmão, pela recuperação dele, né? E nosso Deus é um Deus que está sempre presente, sempre agindo na nossa vida, né? E a irmã Amélia diz assim, Deus abençoe a todos os irmãos, amém, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o texto, eu acho esse texto maravilhoso. Esse texto fala diretamente ao nosso coração. Ele enche a nossa vida de paz, ele enche a nossa vida de esperança, né? Jesus estava ali com seus discípulos pregando a palavra, né? A multidão que estava com Jesus era muito grande, como nós lemos aqui, né? A multidão era enorme, né? E já estava quase findando o dia. E Jesus estava ali com os discípulos pregando, né? E Jesus falou para os seus discípulos, vamos atravessar, né? Vamos para o outro lado. E deixou aquela multidão toda ali. E Jesus entrou no barco, né? Com os seus discípulos, né? Mas Jesus já estava cansado. Jesus já estava cansado do dia inteiro, ele ali com aquela multidão, repreendendo o maligno, curando, aconselhando, trazendo perto dele, né? Aquelas pessoas. Então Jesus estava cansado e Jesus entrou então no barco, né? E foi lá na polpa do barco e num travesseiro ele deitou ali, dormiu e o barco continuou então a andar. Jesus e os discípulos que estavam ali para atravessar aquele rio, né? E de repente aquela tempestade grande surgiu ali no meio deles, né? E eles ficaram apavorados, né? Então eu pergunto aqui, eles ficaram com medo. Agora eu pergunto aqui, amado, você tem medo? Você tem medo, né? O que o medo pode fazer? Muita coisa. Olha no texto que nós lemos, né? Eles ficaram com medo daquela tempestade, né? Mas olha que eles esqueceram de uma coisa importante, né? Tem como evitar o medo? Vemos ali no texto que nós lemos, né? Tem como evitar o medo, né? Então pensa aí, né? O medo é para todos os seres humanos ou não? O que você acha? Responde para você aí no seu coração nesse momento, né? Deus está com você aí, Deus quer ouvir a sua resposta, né? Então é isso, amados, que veremos hoje, né? Então já como nós falamos, né? Já era tarde, né? Quando Jesus disse a seus discípulos, vamos passar para o outro lado do mar, né? Desculpa, irmãos. E eles estavam então ali andando, caminhando, né? Entraram no barco e Jesus cansado, como eu já disse, o dia inteiro atendendo as pessoas. A Isabel Simone, obrigada Isabel, Deus te abençoe minha linda. E Jesus entrou lá na polpa do barco e dormiu, estava cansado, né? Por ter trabalhado com a população, muita gente, né? Então Jesus entrou ali e dormiu e eles continuaram seguindo o barco, né? Para onde Jesus tinha mandado e de repente surgiu aquela tempestade, né? Aquele vento, aquela água entrando no barco e eles ficaram apavorados, né? Eles ficaram apavorados, né? E deixaram a presença de Jesus para eles estava escondida. Eles deixaram a presença de Jesus de lado, né? Então veja bem, eles estavam ali naquele barco, aquela tempestade, e eles esqueceram que Jesus estava com eles ali naquele barco, né? Irmãos, quantas vezes nós também passamos por tempestade e nós esquecemos que Jesus está no nosso barco, Jesus está do nosso lado, Jesus está nos abençoando, Jesus está nos fortalecendo, Jesus está nos santificando, né? Então, ele ali na polpa do barco, deitou-se, né? Ali naquela almofada ali, e ficou ali dormindo, né? Só que naquele momento o mar ficou agitado e os discípulos, né, de Jesus ficaram em pânico. Aí eles ficaram em pânico, mas só que olha que coisa que nós devemos pensar. Eles ficaram em pânico, mas eles esqueceram que Jesus estava ali com ele no barco. Eles ficaram em pânico, com medo total, né? O barco estava enchendo-se de água, né? E o naufrágio parecia inevitável, não tinha como eles evitar o naufrágio, né? Então veja bem, de repente, né? Acabou a esperança dele, né? E o medo tomou conta de todos eles, né?
Então a esperança acabou e o medo tomou conta dele, dos discípulos. Aparecida Pereira, obrigada, Deus que abençoe. A Érica também, minha nora, obrigada, Érica, Laura, Deus que abençoe, né? Então o medo tomou a todos. Todos que estavam ali no barco ficaram com medo, só que eles esqueceram que Jesus estava com ele ali no barco. Irmãos, é para nós pensarmos. Quando nós estivermos passando por uma tempestade, nós não devemos esquecer que Jesus está no barco conosco, né? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos dando força, que nós não venhamos a esquecer como os discípulos. Eles estavam com Jesus e eles ficaram com medo daquela tempestade, e sendo que quem poderia acalmar aquela tempestade era o Senhor Jesus, né? Então a Érica está pedindo oração pelo meu filho Eric, que está com problema no ouvido, inflamação no ouvido, para Laura na escola, né? E também pelo Gustavo, né? Que está com problema no coração. Vamos estar orando sim, Érica, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, de repente, né? Tomou conta de todos ficaram apavorados, né? Então clamaram, eles ficaram apavorados naquele pavor, naquele medo, eles começaram a gritar, né? Clamaram a Jesus com um tom de revolta. Olha aqui o tom que eles chamaram Jesus. Meus irmãos, vamos prestar atenção aqui. Naquela situação, Jesus cansado, Jesus dormindo, Jesus quem pediu para eles atravessar o mar, né? E Jesus estava dormindo ali. E eles ficaram, olha a maneira como que ele chamou Jesus, quando eles não aguentaram mais aquela tempestade, não aguentaram mais aquela situação, aí eles ficaram revoltados, né? E gritou, né? Naquela angústia, eles gritou, mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Olha aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, os discípulos que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, né? Então chegou a esse ponto, né? Essa revolta, dizer, né? Senhor, mestre, mestre, né? Não te importa que nós pereçamos? Amado, olha o tom que eles usaram para Jesus. Olha o tom que eles falaram para Jesus naquele momento ali, sendo que Jesus estava ali com ele, né? Então Jesus silenciosamente respondeu, né? Repreendeu o vento, ele respondeu repreendendo o vento, né? E fez acalmar o mar e perguntou aos discípulos, por que vocês sois assim tímidos? Olha a maneira como que Jesus falou para eles. Jesus acalmou e perguntou, por que vocês são assim tímidos? Por que vocês são medrosos? Por que é que não tendes fé? Por quê? Amados, nós também passamos no mar revolto, mas Jesus está conosco, glória a Deus, aleluia. Jesus está conosco, Ele está ao nosso lado, o mar está revoltado, né? Mas Jesus está conosco, como a Aparecida Pereira disse assim, gratidão a Deus e a todos pelo clamor e oração a Jesus, né? Nosso neto Rafael José e a mamãe Rayane estão bem, né? Em casa, graças a Deus, eles clamaram o Senhor Jesus veio com a resposta. Então, veja bem, né? Jesus falou para eles, por que vocês estão assim tímidos? Por que vocês estão com medo, né? Por que vocês estão medrosos, né? E nós não devemos ter medo, porque quem está conosco é o Senhor Jesus. Não importa o problema, como a Cidinha acabou de mencionar aqui, eles passaram uma situação, né, difícil, né? Com a geração do neto ali, ó, né, formando o neto com problema sério, nós oramos, nós clamamos aqui, né, na live, graças a Deus, Deus entrou com vitória, Deus entrou com cura, Deus entrou com a libertação, Deus entrou com a presença gloriosa dele, né, amados, por que aqueles discípulos, né, deveriam ter fé e não medo? Por que eles deveriam ter fé? Porque quem estava com eles era Jesus. Jesus estava com ele no barco, foi Jesus quem ordenou para eles, atravessa o mar. Por isso que eles deveriam, né, ter realmente fé e não ter medo, né? Porque Jesus é quem mandou para eles, atravessa o mar, né? Jesus quem estava falando, Jesus quem estava presente. Jesus fala para nós também, caminha aí, Érica, caminha aí, Cidinha, caminha aí, Isabel, né? Caminha aí, Jaime, caminha aí, Kátia, Laura, caminha, Isabel, caminha. Né? Jesus está falando, Ângela, caminha, né? Tá falando, mandando nós caminharmos, né? E nós às vezes ficamos parados, né? Então por que, amado? Por que, amados, né? Cadê a nossa fé?
Jesus está conosco, nós não estamos vendo Ele com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais, como a Cidinha declarou, nós estamos vendo Ele, a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia! Essa lição, esse texto traz um conforto, traz um alívio e mostra para nós a fraqueza nossa, assim como os discípulos, como Jesus ali do lado, ali, ó. Eles não acreditaram, né? Não tiveram fé em Jesus, tiveram medo, né? Foi por causa da ordem de Jesus, né? Que Jesus falou para eles, né? Para eles atravessarem, né? Então, qual foi essa ordem, né? Passe para outra margem. Jesus pediu para eles passarem para outra margem, né? Meu irmão Jairo, meu irmão Jairo, estava com saudade já, né? Ver você aqui na minha live, né? Que Deus te abençoe você. Jesus está com você nessa tempestade. Jesus está com você nesse mar agitado, né? Ele está aí dizendo com você, Jairo, tenha fé. Né? Não tenha medo, mas tenha fé. Esse é o nosso Deus, né? O medo é um produto da incredulidade, meus irmãos. Não tenha medo, o medo é o produto da incredulidade, daquilo que você não crê em Deus, e nós cremos em Deus. Ele está conosco, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que bênção preciosa, né? Então, esse é o nosso Deus. O Jairo colocou a notícia aqui, ó. Mana Neide, a irmã da Nina, faleceu hoje. Vamos orar para Deus confortar a família, né? Deus está presente, como nós estamos vendo aqui, ó. Jesus está vendo essa situação, mas a hora de agir é a hora do Senhor, né? Eles deveriam ter fé e não medo, né? Por quê, amados? Por causa da presença de Jesus com eles, como eu disse, né? Então, nós também devemos, né, ter calma, ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus, né, na vida da Nina, que perdeu a sua irmã, né? Na vida do nosso irmão Jaime, que pediu oração, na vida da Érica, que pediu oração para o meu filho Eric, para a Laura na escola, a saúde da Érica também, né? Vamos estar clamando a Deus. Nosso Deus é um Deus de vitória, né? Então, esse é o nosso Deus poderoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso, mas vamos nos colocar na situação dos discípulos, né? Vamos nos colocar na situação dos discípulos aqui, né? Nós também passamos pelo mar revolto dessa vida, não passamos? Como o Jair está contando aqui, ó, né? É a família da Nina, né? Que passou, que perdeu seu ente querido, né? A Patrícia, né? Que faleceu. Então nós também passamos pelo mar revolto dessa vida, agitado, né? Triste, desesperado, amargurados fisicamente, economicamente, sentimentalmente, espiritualmente, né? Essas são as agitações da nossa vida. Todo dia nós passamos por um problema, cada um passa de uma maneira, mas nós passamos pelos vendavais da vida, como os discípulos ali dentro do barco, né? Passou por aquela dificuldade, por aquele vendaval da vida, e sendo que Jesus estava com eles ali, ó, presente ao lado deles, estava dormindo, né? E eles gritando ali, ó, mestre, 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 né? Jesus falou, calma, acalma a tempestade. Eles esqueceram que Jesus está com ele, e nós não vamos esquecer, meus irmãos, que Jesus está conosco nas horas mais difíceis da nossa vida, na hora em que nós perdemos o nosso ente querido e nós choramos, na hora que tem alguém na nossa casa doente, tem alguém que está longe da palavra de Deus, tem alguém que precisa de uma cura. Vamos ter fé, vamos saber que Jesus está conosco, Ele não nos abandonou, Ele não está dormindo, não. Ele estava ali porque Ele estava humanamente no meio das pessoas, hoje Ele está espiritualmente conosco, Ele não está dormindo, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre conosco, né? Em todos os momentos da nossa vida, né? Essas são as agitações da nossa vida, né? E nós esquecemos que Jesus está conosco, né? Nós também tem hora que nós esquecemos que Jesus está conosco. Achamos que não tem mais solução, achamos que não temos mais saída, achamos que não tem mais resposta, achamos que o mal chegou, né? Que acabou a paz, acabou a alegria. Mas não, Jesus está presente com você. Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Amados, temos que ter fé no Senhor Jesus, né? Ele está conosco, vamos ter fé.
que com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós ultrapassamos barreira. Com Ele nós vencemos as lutas, vencemos os medos, vencemos os problemas, vencendo as dificuldades, né? As angústias, né? O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. É verdade, o medo faz com que a gente perde, né? Essa perspectiva que Jesus está conosco, né? Durante todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Olha que coisa linda, Jesus prometeu estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele estava ali dormindo, mas estava com os discípulos. Às vezes você está dormindo, mas Jesus está com você. Às vezes você não está entregando o seu caminho ao Senhor, mas Ele está ali com você. Às vezes você está passando pelo mar revolto, você não vê a presença dEle, mas Ele está ali com você. Ele está se sustentando. Alguém está orando por você, alguém está intercedendo por você, e Jesus entra com a graça, com a cura, com a misericórdia. Jesus entra com a calmaria na sua vida, na sua família, né? Eles deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus, né? Que mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno. Olha que coisa linda, né? Ele dormia sereno, confiante na providência do Pai. Olha que Jesus dormiu ali, mas confiava na dependência, né? Na providência do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. O Jairo disse ali, a Adélia Costa, né? A Marilda Lourenço, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, o barco está agitado, né? As águas estão atormentando, né? O Alvarino, grande pregador do Senhor Jesus. Deus que abençoe, meu irmão. Glória a Deus, aleluia, né? O Jairo está colocando o nome também para orar da Ellen Félix. Vamos estar em oração, né? Então, amados, conosco também tem que ser assim, amados. Conosco também tem que ser assim. Jesus está do nosso lado. Nós não devemos ser como os discípulos naquela época, né? Naquele momento, mas nós somos às vezes, né? Quando vem uma dor, quando vem uma tempestade, a gente esquece da presença de Jesus, quer resolver sozinho e nós não conseguimos. Jesus fala, calma. Tenha fé, espera, eu estou com você, né? Temos que ter fé e não medo. Porque quem está conosco tem poder no céu e na terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está com você aí, ó, tem poder no céu e também na terra. Tem poder na sua vida, tem poder sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas enfermidades, né? Sobre os seus relacionamentos aí dentro de casa, dentro de família, com os familiares, né? Na escola, no trabalho. O nosso Deus é maravilhoso. Ainda cruzamos mares revoltos na vida, né? E ainda o medo nos assalta. Mas se colocarmos nossos olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançarmos fora todo medo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos colocar os nossos olhos em Jesus. Que coisa linda, em Jesus, né? Só assim nós poderemos ter fé e se lançarmos fora todo medo, né? Colocar os olhos em Jesus e lançar fora todo medo. Não tem medo, não tenha medo, porque quem está com você é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos protege, não é, Alvarino? Ele está ali conosco, nos abençoando, está nos dando força, está nos dando vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente passa por lutas nesse mundo. Nós estamos num barco aí, ó, e as ondas vêm, as ondas querem naufragar, as ondas querem nos atacar. Mas Jesus está no comando, que o medo não venha fluir na nossa vida, que o medo venha ficar longe de nós, porque quem está perto de nós é o nosso amado, querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ângela Borges, amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Olha que coisa linda, eu vou ler novamente aqui, ó, o versículo, né? Olha aqui, então ele disse, por que sois assim tímidos, né? Por quê? Como é que não tendes fé? Então Jesus está pedindo para nós não ser tímidos, para nós ter fé, né? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha, Jesus estava com ele, naquele momento eles não reconheceram que Jesus, chegaram a perguntar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
quando o vento da dor, quando o vento da separação, quando o vento da angústia, quando o vento da incerteza ataca, quem resolve é o Senhor Jesus, né? Que até o vento, até a tempestade, até as circunstâncias da vida, o Senhor Jesus Cristo está presente, né? E tem que obedecer à voz do Senhor Jesus. Você pode dizer no seu coração, você pode dizer aí com toda a sua fé no Senhor Jesus: tudo posso naquele que me fortalece. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de dor, de angústia, você pode tudo, porque maior é que está com você do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar em oração pelo pedido, né, que o Jairo fez ali, né, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja confortando a família que perdeu, né, seu ente querido ali, a família da Nina, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja consolando, Deus esteja acalmando essa tempestade. A Érica também, que pede oração para o Eric, né? Problema no ouvido, infecção no ouvido. A Laurinha na escola, que Deus abençoe. Quero oração também pelo Alfredo Barretos, né? Que Deus esteja abençoando, vai ter que fazer uma cirurgia, que Deus esteja derramando chuvas de bênção, né? Sobre a sua casa, sobre a sua família. O Jário já colocou aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Nós não temos nenhum aniversariante, mas nós queremos agradecer a todos que estão presentes conosco nesse momento, né? E nós vamos agora estar orando, colocando a sua vida diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é quem acalma a tempestade. O nosso Deus é quem segura o barco para não cair. Nós estamos dentro do barco, o vento está difícil, mas o Senhor Jesus está no controle, está no comando de tudo, né? O Jairo pedindo oração para sua esposa Ivani Lins, vamos estar em oração por ela também, né? Por todos os pedidos de oração aqui, que Deus abençoe, que Deus dê a graça, o poder, a misericórdia, né? Irmãos, fico muito feliz e peço em nome de Jesus, compartilhe essa live. Na semana passada, graças a Deus, consegui atingir 280 pessoas que assistiram, que compartilharam essa live para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Grandioso Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, nesse momento, Pai, nessa quarta-feira, nesse final do dia, esse início, Deus, da noite, agradecido, Senhor, ó Pai, porque o mar da nossa vida está agitado, o mar da nossa vida está turbulento, o mar da nossa vida está inquieto, mas o Senhor Jesus está acalmando tudo, Pai. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e responder como ela pode vencer isso tudo, como ela pode passar por essa tempestade, passar por essa dor, passar por esse sofrimento, passar por essa angústia, passar por essa situação, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia, por cada um que está assistindo essa live, cada um que vai compartilhar essa live. Os pedidos de oração que Jairo fez aqui estão nas tuas mãos, os pedidos de oração que a Érica fez aqui também estão nas tuas mãos, Pai. Pedimos também pelo Alfredo, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja dando luz àqueles que estão acamados, aqueles que estão, ó Deus, para passar por uma cirurgia, aqueles, ó Deus, que estão precisando de um emprego, Pai, de uma paz dentro de casa, de uma harmonia dentro de casa, que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo esse mar revolto se acalmar, Jesus, e a paz do Senhor Jesus entrar e fazer a diferença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, os países ali em guerra, meu Deus, colocamos diante do Senhor, que o Senhor faça o teu milagre, Pai. Oh, meu Deus, cada pai que está assistindo essa live, cada mãe, cada filha, cada filho, cada nora, cada genro, cada neto, cada esposo, meu Pai, cada esposa, Pai, está nas tuas mãos, Pai, cada vizinho, Pai, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, dando uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria, uma noite de refrigério, dando a paz, Pai. Nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Ó Deus,
nós entregamos nas tuas mãos e pedimos a misericórdia do Senhor, a paz do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui conosco nesse momento, Pai. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. A Cidinha já colocou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. A internet falhou, tem hora que dá uma falhada mesmo, né? Amém. A Érica também diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amém. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Jairo falou amém. Obrigado ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite onde você venha refazer as suas forças, você venha estar realmente disposto a estar reconhecendo o Senhor Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar, né? Nos seus problemas. Reconheça que Ele está presente. Olha, os discípulos depois perguntaram: quem é esse? Você vai dizer: o meu Senhor Jesus está comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aparecida Pereira, amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Conto com vocês. Na próxima quarta-feira estaremos juntos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos.